Bom, agora a gente vai, uma vez entendida essa parte de que do outro lado da linha eu estou falando com alguém que entende muito de um assunto, eu vou simular uma situaçãozinha simples aqui também para vocês entenderem que é assim. Imagina que eu estou conversando do outro lado, eu quero saber assunto relacionado à Copa do Mundo, do outro lado da linha eu tenho um tio que entende muito desse assunto. Então eu vou perguntar de forma simples e direta para ele aqui também, tá? Quem ganhou a Copa do Mundo de 34? Uma pergunta simples aqui. Ele pensa e responde aqui, tá? Então ele elabora aqui a resposta e dá, por base de texto aqui, ele dá uma resposta para mim em cima da minha pergunta. Tá falando, em 34 quem venceu foi a Itália, derrotando a Tchecoslováquia por 2-1, tá? Então ele trouxe aqui informação. Quem foi o artilheiro da Copa de 58? Então ele vai trazendo. Então é aqui, tá? A forma simples é a troca de informação. Eu faço uma pergunta, ele me dá uma resposta simples. Porém, aonde que está o ponto aqui da criação? Porque aqui não é nada muito difícil. Eu, com uma busca simples aqui no Google, eu consigo levantar essa informação de forma bem tranquila, bem fácil, né? Então eu quero passar agora para a parte efetiva, que é onde a gente faz com que a inteligência comece a gerar conteúdo para a gente especificamente, tudo bem? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui um novo chat, só para deixar separados, itens separados aqui para gente, tá? Então, eu vou dar um novo chat, e a partir daqui eu vou começar a parte da criação mesmo de perguntas, de fazer com que ele ajude a gente de forma efetiva. Aqui eu acho que tem duas questões que deveriam ser reforçadas aqui, antes de entrar nesse tópico, que eu acho que são importantes. O primeiro é referente a isso daqui, que ele já deixa até bem claro aqui embaixo. O ChatGPT pode cometer erros. No último tópico, quando eu explicar um pouquinho como ele funciona, como é a parte de, de criação dele das respostas, vai ficar um pouco mais claro isso, mas é o seguinte. Quando você fizer uma pergunta, independente de qualquer coisa, ele vai te responder. Então é importante que você tenha um check, né, uma validação daquela informação para entender se aquilo está. É usar muitas vezes o bom senso mesmo de entender se aquilo que ele está respondendo está efetivo, é real ou não, tá bom? Ou se ele está inventando alguma coisa. Então é importante entender isso quando ele estiver dando uma resposta para você, é entender se aquela resposta faz sentido ou não. O segundo ponto é que esse daqui, ó, o ChatGPT, a gente está na versão 3.5, quando a gente está gravando o vídeo agora em abril de 2024, e ele tem uma próxima versão, que é a versão o 4, que ele não é gratuito, tá? Esse daqui, ele tem uma capacidade de resposta melhor, ele tem alguns itens adicionais extras, mas a gente vai focar no 3.5, que é o free, que a gente consegue usar de forma gratuita para tasks aqui, como atividades do dia a dia mesmo, que ele responde muito bem. A limitação dele é essa daqui, tá vendo? Que data você foi abastecido, tá? Então, por que é importante entender isso daqui? A atualização do 3.5 foi até janeiro de 2022. Então, se você fizer algumas perguntas que são coisas, alguma base de conhecimento que é de 2023, ele não vai saber te responder, porque a base dele, a limitação da base dele é até janeiro de 2022, tá? Com que ele foi abastecido. Mas tudo bem, isso não é problema nenhum também para o que eu falei, para o que a gente precisa fazer para a elaboração de um plano de aula, para uma elaboração de uma prova, tudo. O que a gente tem aqui, até o 3.5, já é mais do que efetivo, já funciona, já atende muito bem o que a gente precisa, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou até abrir um novo chat aqui para ficar tudo para ficar limpinho aqui para a gente. Agora a gente vai começar a parte efetiva da criação de conteúdo para o nosso dia a dia. E como primeiro item aqui que eu vou pedir, eu vou começar pedindo para que ele faça uma prova para mim de matemática, tá? Eu vou começar pela prova de matemática.
Então, como que eu vou fazer isso? Vai ser com uma ordem simples aqui no chat novamente, tá bom? Elabore uma prova de matemática do tema equação do segundo grau. Aqui entra o ponto que eu falei. Quanto mais informações eu passar, mais preciso ele vai ser. Mas vocês vão entender um ponto na sequência que eu quero que ele tenha memória do que ele está respondendo nesse chat efetivo para a gente, tá bom? Então tá aqui. Elabore uma prova de matemática do tema equação do segundo grau com 10 questões, tá? Vamos lá. Eu estou passando só isso aqui de informação inicialmente para ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Então aqui para muita gente já começa a mágica, né? Tá, então aqui, ó. Em segundos, tá? Ele elaborou uma prova completa para mim de equação do segundo grau, com 10 questões, tudo bem? Então aqui como é, resolva a equação tal, determine o conjunto da solução da equação tal. Então ele criou, essa é a parte criativa que a gente falou dele efetivamente. Ele criou para mim uma prova de matemática com 10 questões do tema equação do segundo grau. Simples assim. Mas agora vamos começar, porque isso daqui é um primeiro ponto jogado. Agora que eu quero que vocês entendam como a gente consegue fazer essa troca com ele. Ele tem em memória, entenda que assim, como a gente está conversando com uma pessoa, entre aspas, do outro lado da linha, ele tem um histórico do que a gente está tratando aqui. Então ele sabe quais são as 10 questões que ele passou para a gente nessa elaboração, tá? Imagina que alguém que está ajudando a gente a elaborar essa prova, ele tem esse domínio sobre as 10 questões que ele passou para a gente aqui. Então eu vou fazer, vamos começar agora a modificar essa prova para vocês entenderem no dia a dia, no trato real aqui, como que vocês vão interagir com ele para pedir para chegar numa prova com uma formatação que já atenda vocês, tudo bem? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, troque, eu vou pedir para ele trocar as 3 primeiras questões, que eu quero que ele coloque questões alternativas, tá? Para o aluno aqui. Então eu quero que ele coloque as 3 primeiras questões, vão ser questões alternativas, com 5 possibilidades cada uma, tá? Então vamos lá. Troque as 3 primeiras questões por questões alternativas. Alternativas com 5 escolhas em cada uma, tá? Simples assim. Vamos lá, pedir para ele. Então ele já vai mostrar para mim as 3 primeiras questões. Tá vendo? Então ele modificou para mim aqui as 3 primeiras questões da prova, para questões de múltipla escolha. Tudo bem? Simples de tudo, né? Então, mais um ponto aqui. Então, ele trocou as 3 primeiras para mim por isso. Eu vou pedir para ele trocar, falar, tá ficando legal essa prova aqui, tá ficando um pouquinho melhor. Eu vou pedir para ele trocar a última questão por uma questão difícil, né? Porque eu consigo falar isso. Eu quero que as questões sejam fáceis, eu quero que elas sejam médias, eu quero que elas sejam difíceis. Você consegue fazer esse tipo de coisa com ele também. Então, vou pedir aqui. Troque a última questão por uma questão difícil. Simples assim também, tá bom? Para que ele gere um entendimento, ele consegue com base nisso também. Então eu estou pedindo para ele... Opa! Às vezes acontece isso, tudo bem? O que acontece? Se tiver muita gente utilizando, até bom que aconteça isso aqui para vocês entenderem, às vezes tem muita gente utilizando o ChatGPT na mesma hora, ele dá esse tipo de problema aqui. Você pode só pedir para ele regerar ou a gente faz com que ele tente dar a mesma resposta novamente para a gente, tudo bem? Então estou pedindo para ele regerar. Ele até põe aqui a 2 de 2 aqui, onde ele tenta para mim. Foi até legal ter dado esse tipo de problema, para caso aconteça, vocês saibam como contornar, tudo bem? Então ele trocou, ele deixou aqui, ó, ele como alternativa, tá bom? Pro coisa. Última questão substituída por uma mais desafiadora. Então ele trocou a questão 10 por uma questão mais difícil, tá?
Eu vou mudar, falar assim, eu não quero que a última seja uma questão alternativa, eu quero que seja só uma questão normal aqui. Não quero que ela seja uma questão alternativa. Então ele vai fazer a alteração para mim também da mesma forma, tá? Então tá aqui. Beleza, então ele mudou para mim com um pouco mais de dificuldade, tá bom? Em cima dessa questão. Então eu já tenho aqui as 10 questões efetivas. Eu posso modificar, igual eu falei, eu posso ir trabalhando com isso daqui, com essas 10 questões iniciais, da forma que eu quiser. Mas eu cheguei aqui, eu fui pedindo para ele fazer a alteração aqui, ele chegou para mim aqui, eu alterei a última questão, alterei as 3 primeiras. Eu vou pedir para que ele coloque agora todas as questões juntas, para que eu possa copiar isso como uma prova única, para levar isso para um Word, para um outro arquivo, para poder depois imprimir isso e distribuir, tá bom? Então, a prova ficou legal. Estou só passando essa informação para ele. Coloque agora as 10 questões em um mesmo chat para que possa copiá-las. Ponto. Ó, então ele está trazendo aquelas 3 primeiras que ele alterou como alternativa, ele está trazendo aqui para mim, tudo bem? Deixa ele terminar de pensar. Pronto. Então ele fez aqui, ele trouxe pra gente, tá? Não estou fazendo corte nem nada no vídeo, o tempo que às vezes demora, às vezes ele é mais rápido, para vocês entenderem também um pouco dessa dinâmica de tempo com ele, tudo bem? Então tá aqui. Ele fez para mim, ele trouxe aqui as 10 questões de forma simples. E aqui eu posso, tipo, eu quero que faça uma versão dessa prova, porém com as respostas. Eu quero fazer uma versão da prova para ficar fácil a correção. Eu posso pedir para que ele gere uma outra versão dessa prova com as versões, com as respostas já efetivas. Ele consegue fazer isso para mim e assim por diante. Mas essa daqui está pronta, tá? Eu quero que vocês entendam esse ponto principal. Ele gerou para mim aqui uma prova de matemática com 10 questões. Eu consegui alterar as 3 primeiras questões para questões alternativas, pedi para que ele alterasse a última para uma questão mais difícil para aumentar o grau de dificuldade da prova e ela está pronta. Depois eu só pego isso daqui, ó, tá vendo? Tá pronta aqui a prova do que eu quero. Esse item aqui é de copiar, né? Eu posso copiar o material efetivo e aí eu posso jogar em uma... Vou abrir um notepad aqui, vou pegar aqui um, um Google Docs aqui da vida, qualquer coisa aqui, é só para mostrar que eu consigo jogar daí essas questões. Ele vem fora de formatação, tá? Aqui um pouquinho, mas é só mexer daí com as questões, mas estão aqui para eu poder mexer do jeito que eu quiser agora, efetivamente, com as informações. Tudo bem? Consegui copiar, tem aqui a minha versãozinha da prova inicial para facilitar meu trabalho. Então, é coisa em questão de minutos eu consigo elaborar uma prova independente do grau de complexidade para poder fazer isso. Tudo bem? Eu vou passar agora para vou abrir um novo chat para mostrar aquela parte do plano de aula, igual eu comentei com vocês.